Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026. Como sempre, nas segundas-feiras, fazemos aqui um vídeo de perguntas e respostas, dizendo sempre que as perguntas vocês podem fazer abaixo dos vídeos, como um comentário, ou então enviar por outros meios, desde que chegue até aqui. A primeira pergunta de hoje é: como é orar? Como é rezar? É pedir, mentalizar ou dizer palavras? As minhas dúvidas me limitam. Será que fiz certo? Bom, aqui temos uma pergunta que são várias perguntas, na verdade. Vamos por ordem. Como é orar? Como é rezar? Eu diria que orar e rezar é a mesma coisa, só são utilizadas duas palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa. Nós aprendemos desde criança que precisamos rezar, pedir a Deus, pedir aos santos, aos protetores. Tem aquelas orações decoradas. Então, a crença que nós temos é que tem que ser daquela forma como foi ensinada. E não é verdade. O que é orar? Orar, rezar. Embora seja a mesma coisa, eu diria que a palavra mais correta é conversar, meditar. Meditar é ditar para si mesmo aquilo que vem através da intuição. Então, as mensagens que nós são dadas através das consciências superiores, por isso, meditar, ditar para mim, como se alguém estivesse ditando uma frase, uma mensagem. Aquelas orações tradicionais, conhecidas, sim, tem validade, não tem dúvida, tudo está na intenção. Mas tenta fazer aquelas orações que você aprendeu desde criança, que estão decoradas já há muito tempo. Você não consegue finalizar uma sequer, sem se distrair, sem estar pensando em outra coisa, porque é uma coisa muito mecânica. Por isso, cada um faz do seu jeito, mas já que me pedem aqui uma sugestão e uma opinião e uma resposta, eu diria: faça da forma que você consegue conectar-se com as consciências mais elevadas, as consciências que você acredita, que você confia, seja lá o nome que você der para essa consciência. Enfim, são almas, são entidades de nível superior ao nosso que nos amparam. Mas, acima de tudo, seja sincero, verdadeiro. Então, para ser sincero e verdadeiro, e não se distrair do objetivo e da intenção daquilo que está sendo pedido na oração, ou na meditação, ou na reza, faça uma conversa. Faça de conta que aquela entidade que você está se dirigindo está ali do teu lado, como se fosse uma pessoa, e de fato ela está, embora não num corpo material, ela está ali te ouvindo. Toda oração é ouvida. Todo pedido honesto é atendido, como eu já disse aqui tantas vezes. Então faça os pedidos honestos. Oração, meditação, rezas, nada mais são do que pedidos que fazemos a alguém que consideramos estar em condições de nos ajudar. Você não vai fazer nada, nem oração, nem reza, e nem meditação, e nem pedidos a alguma entidade que você não confia. Então peça como se fosse um amigo, um familiar, como se fosse o teu pai, tua mãe. Peça amorosamente e honestamente, não peça favores. Peça aquilo que você realmente precisa. E o que você precisa? Esclarecimento, inspiração,
encontrar soluções para certas coisas que você precisa fazer. Eu já disse em outras oportunidades que nós somos eternos pedintes. Pedimos, 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 mas não fazemos a nossa parte. Então, lá em 2016, uma entidade que se apresentou para mim disse: nenhum pedido honesto deixa de ser atendido, jamais. E ali foi onde eu realmente entendi que não adianta pedir se não é um pedido honesto. O pedido honesto é aquele que você pede quando você realmente precisa de algo que você não tem. Aquilo que você precisa para resolver uma situação que é você que vai ter que resolver. Aí eu me lembrei naquela época já, e nunca mais esqueci, continuo lembrando, que nós pedimos favores. Eu vou rezar para pedir para que o meu filho passe no vestibular. Vou pedir para que meu filho largue o vício. Vou pedir para que meu pai melhore daquela doença. Vou pedir para alguém fazer aquele negócio que tanto espera, que vai resolver o problema da sua vida. Mas se nós não pensamos no plano de alma daquela pessoa, por que ela está passando por aquela situação? Ela precisa aprender uma lição, ou passar numa prova, ou fazer uma expiação de algo que está devendo de vidas passadas. E nós não podemos impedir isso. Então, nós começamos a descobrir que a melhor oração é, de fato, o pedido honesto. Pedir para que as consciências superiores inspirem aquela pessoa a encontrar as soluções e aprender principalmente a lição que ali está. Não adianta um aluno de uma escola pedir para a professora que dê as respostas para as suas provas. Ela pode tirar uma nota 10, mas não aprendeu nada. Não vai resolver. Se nós estamos aqui numa escola de almas, estamos aqui para aprender, então vamos pedir nas nossas orações aquilo que nós realmente precisamos aprender. Que nos seja fornecido a possibilidade de encontrar respostas, esclarecimentos, soluções. Mas depende sempre da nossa parte, do nosso esforço. Por isso Cristo disse no seu tempo: ajuda-te que eu te ajudarei. A cada um é dado segundo os seus esforços. Não tem coisa mais justa do que isso. Então, rezar, orar, pedir, mentalizar, dizer palavras, é tudo sempre dentro deste contexto. Você pode mentalizar ou você pode verbalizar. É a mesma coisa porque está na intenção. Às vezes a gente tem dificuldade em arrumar as palavras para articular um pedido, uma frase. Então, pelo menos mentalize, a tua mente ela já elabora o pedido sem que você transforme em palavras. Você não precisa saber o português, a gramática e nem línguas. Você só mentalizou. Porque se é a intenção que vale. A intenção não é palavra, a intenção é uma intenção silenciosa. Você pode verbalizar, pode não verbalizar. Você pode executar, pode não executar. Mas a intenção tem poder. Você direcionou energia. E quando você direciona a energia, você coloca força, uma força extraordinária para movimentar situações que podem se transformar em resultados positivos ou negativos, dependendo da intenção. Tudo está na intenção. É claro que você tem a intenção, então já está ali a intenção, então pode mentalizar detalhes, pode também verbalizar detalhes daquela intenção. Mas enfim, eu diria que nada funciona se você não tiver a intenção de fazer um pedido honesto. Pedir aquilo que você precisa e não o que você não precisa. Por isso, muitas vezes, os pedidos não são aceitos, não são atendidos. Por quê? Você não precisa daquilo. Você está pedindo algo que você não precisa. O universo sabe o que você precisa. O universo tem a tua ficha, tem o teu programa de alma para a encarnação atual, ele sabe do teu passado, ele sabe do teu presente.
e Ele sabe onde você quer chegar como alma, aquilo que realmente a tua consciência superior sabe. Ele não vai, só porque pediu eu vou dar. Não, você não precisa. É como um pai que atende o pedido de um filho. Por que um pai vai dar algo para um filho se ele não precisa? É só para criar manha? Você não pode criar problemas onde não tem. Um pai sabe o que um filho precisa. E o nosso Pai Criador sabe o que nós precisamos. E Ele se utiliza de todas as formas e todas as possibilidades para nos atender naquilo que realmente precisamos. É óbvio que de vez em quando a gente se adona de certas situações de coisas que não precisamos e fazemos pelo nosso livre-arbítrio, mas aí assumimos também a responsabilidade. Então eu acho que as tuas dúvidas aqui, você que fez a pergunta, diz: as minhas dúvidas me limitam. Será que fiz certo? Olha, a tua dúvida não te limita tanto quanto você acha, ela apenas te confunde. Escolha pela tua vontade, pelo teu querer, pelo teu sentir, e parte para aquele caminho. Algum caminho você sempre tem, e você tem que seguir. Se fica na dúvida qual caminho e não sai do lugar, então você não vai a lugar nenhum. Então sim, te limita. Depois você questionar, será que fiz certo? Lembre-se que você tem, em cada situação, infinitas possibilidades. Tem um ditado antigo que diz: todos os caminhos levam a Roma. Sim, porque qualquer caminho que você pegar, você vai chegar onde você precisa. Depende de como você vai andar nesse caminho. Saber a hora de mudar para a direita, para a esquerda, subir a montanha ou contorná-la, é você que vai decidir. Mas você sente. Quando você tem a boa intenção, quando você tem intenção no bem, tudo te ajuda. É uma maré favorável. Quando você está mal intencionado, você vai encontrar as dificuldades. E se fizer e concluir as suas vontades, você vai ter realmente que resgatar lá adiante todo o transtorno que você causou, todo o transtorno que você criou para você. Vamos aqui para mais uma pergunta. O pai da minha filha usa dela para me atingir. Provoca dor e sofrimento em nós duas. Age como um obsessor encarnado. Como lidar com esse tipo de pessoa? Nós temos aqui então uma situação que não é tão incomum como parece. Talvez porque eu atendo as pessoas e recebo muitas mensagens, eu vejo como isso é muito comum. Um homem e uma mulher se encontram e depois resolvem ter filhos, casados ou não, não importa. E depois, mais adiante, começam as divergências, os problemas e resolvem se separar, ou brigar por alguma coisa, brigar pela guarda da criança, ou então acusar um ao outro, enfim. Os desdobramentos são de muitos modos. E é comum quando um pai ou uma mãe, aqui a pergunta diz o pai da minha filha, mas pode ser a mãe às vezes também. Enfim, um dos pais usa a própria criança para barganhar, como se fosse uma moeda de troca. Isso é muito triste. Os nossos filhos são almas que nós aceitamos trazer para este mundo e assumimos a responsabilidade juntos, antes de encarnar. É claro que temos os acertos de vidas passadas e as pendências ainda, e as coisas vão acontecendo depois para que nós possamos mudar o passado sem ir ao passado, porque o passado não voltamos mais. Então as situações acontecem para ser harmonizadas, e é onde há os conflitos e as pendências ao não serem resolvidas e também ainda aumentam a sua potencialidade, o seu produto. As pendências ainda se tornam mais agravadas, porque ao invés de melhorar, pioramos.
Relacionamento é uma máquina que faz um polimento na alma. É nos relacionamentos que nós erramos e acertamos, é onde nós evoluímos. Sem os relacionamentos de qualquer tipo, com outras pessoas, os afetivos, familiares, amizades, profissionais, o próprio relacionamento com nós mesmos, é onde nós polimos a alma constantemente. As pendências de vidas passadas nos relacionamentos, elas acontecem na vida atual através de relacionamentos. Almas conflitantes vão se encontrar em algum momento para ter a oportunidade de resolver uma pendência. E olha o que fazem? Criam mais energia negativa. O problema aumenta ao invés de diminuir ou ser resolvido de vez. Mas usar dos próprios filhos como ferramenta para atingir o outro, isso a própria lei dos homens já pune, mas a lei divina é implacável. Você não tem o direito de usar, principalmente de crianças, que dirá de pessoas qualquer que seja a idade, mas principalmente crianças, para barganhar, como moeda de troca, para tirar vantagem. Olha o crime que está sendo cometido ali. Não importa se a lei dos homens não vai punir, a lei divina se encarregará de fazer a justiça lá adiante. Então você aqui que fez a pergunta, o pai da minha filha usa dela para me atingir, provoca dor e sofrimento em nós duas. Sim, é verdade. Age como um obsessor encarnado. Sim, porque os obsessores hoje são mais encarnados que desencarnados. Quem nós mais incomoda são as pessoas. Os espíritos, as almas desencarnadas não nos afeta tanto. Como lidar com essa pessoa? Eu diria, entenda que o mal que ele está causando, ele vai colher. Ele já está sendo punido. Você não precisa fazer nada, a não ser olhar para a situação e dizer, sim, numa vida passada eu posso ter provocado o que realmente ele está provocando para mim, agora estou quitando uma dívida, ou ao menos estou aprendendo e entendendo como é causar essa dor para outra pessoa. Seja grata pela oportunidade de quitar essa conta, de resolver essa pendência do passado. O problema vai ser dele. O problema é aquele que causa a dor agora, nesta encarnação. Vai ter a conta lá adiante e não se sabe se vai dar tempo, ou talvez não dê. A Terra está fazendo o seu último pedacinho de caminhar da transição planetária e muitas pessoas, muitas almas encarnadas não terão mais oportunidade de quitar as suas pendências criadas nesta atual encarnação. Entendendo que o grande problema será dele, não teu e da tua filha, você já vai sentir compaixão por ele, pelo menos isso. Não crie ódio, nem rancor, nem mágoa e ressentimento, porque este veneno é você que vai ter que diluir depois. Não vai mudar ele, nem para melhor, nem para pior. Mas a tua reação vai influenciar diretamente em você. Então faça o teu melhor. Entenda que somos almas, estamos em aprendizado e ele não está passando pelas suas provas. Infelizmente ele vai ter o problema lá adiante. E você está quitando a tua parte. Ou pelo menos aprendendo a lição que ainda faltava. Quando você agir assim, você está agindo da melhor forma que poderia agir. Vamos aqui para mais uma pergunta. O perdão precisa ser verbalizado ao perdoado ou pode ser dado em silêncio? Esta é outra crença que nós temos. Tem que ir lá pedir perdão. Você tem que mostrar que você perdoou. Mas tem que mostrar para quem? É a mesma coisa que confessar com o padre. Tem que confessar com o padre. Será que é realmente necessário? Se você confessa para a tua consciência, você faz o propósito de emendar-se.
Você faz um propósito de não fazer mais o mesmo erro, não cometer o erro que você já aprendeu. Estamos numa escola, não estamos numa prisão pagando crimes, nós estamos aprendendo. O ato que não foi positivo, logo, logo vamos descobrir que não foi legal e a gente vai fazer um propósito. Aquilo lá não faço mais porque não é legal. Quando você faz isso, você já está curando em você aquela mácula que tinha ficado. Não precisa confessar para o padre, não precisa pedir perdão para a pessoa ofendida. Apenas compreender que estamos aqui numa escola e assim são as lições, experienciando o bem e o mal, a luz e a sombra. Principalmente quando não temos a intenção de machucar o outro, que é na maioria das vezes. A gente faz alguma coisa e depois vê que não foi legal e se arrepende. Mas você realmente queria fazer aquilo? Fez de propósito? Você fez com a intenção de machucar o outro? Bom, se você fez com essa intenção, aí a coisa é mais grave. A energia negativa criada, ela tem uma potencialização enorme ali. Mas se você fez sem a intenção, aconteceu, você agiu, achou que era daquela forma e no fim você viu que não era legal. Então não tem tanto o que se arrepender, se culpar. E mesmo que você tivesse a intenção, você olha e diz, puxa, mas eu não posso fazer isso. Isso não é decente, isso não é ético. E tenta não fazer mais, porque você vai ser testado de vez em quando a repetir aquilo. É assim que nós passamos nas provas. Somos provados, testados. Precisamos vencer. Vencer a tentativa de fazer de novo, não falhar. Quando fazemos isso, eu diria que está tudo certo. Porque não há vítimas. A vítima de hoje é o algoz de ontem. Quando nós sofremos alguma ação de alguém, uma ação negativa, nós estamos quitando uma dívida que nós mesmos causamos lá atrás. Então são oportunidades. Quando nós realmente temos essa consciência, não se vê mais a necessidade nem de pedir perdão e nem de ser perdoado. Porque não há nada a pedir perdão e nem a perdoar, apenas compreender. Mas se você tem ainda aquela sensação de culpa ou a necessidade de perdoar o outro porque ele te fez mal, ou você ir lá pedir perdão porque porque você fez o mal para ele, enfim, é uma necessidade, então faça o perdão, o processo do perdão, naturalmente. Não é preciso que o outro saiba que você perdoou, não é preciso que o outro saiba que você está pedindo perdão, porque as consciências, elas, num grau mais elevado, numa dimensão mais elevada, elas estão unidas, elas sabem. É só um tempo que está no véu do esquecimento. Eu diria que você, quando perdoa, você não tem que provar para o outro que você perdoou. Isso é ego. O ego quer, você tem que dizer, o outro tem que saber que você perdoou. Mas por que o outro tem que saber que você perdoou? O que vai mudar isso em você? E nem no outro. Talvez o outro ainda vai ficar pior do que estava, porque vai mexer numa ferida aberta. Então não precisa ser verbalizado para aquele que você vai perdoar. Você pode fazer, sim, o perdão em silêncio. Apenas mentalmente, conscientemente. Olha, tudo bem, me fez mal. Mas quem que não erra? Será que somos tão perfeitos que não aceitamos que o outro possa errar? Nós somos também humanos como os outros. Eu tenho que me preocupar com as minhas ações. Então, o outro me fez mal, eu perdoo. Eu fiz mal para o outro. Bom, entenda que aquilo lá você não deve repetir e peça perdão mentalmente, faça a oração do Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma técnica fantástica de limpeza, de transmutação. E está tudo certo.
Ninguém precisa saber como você está se melhorando, como você está evoluindo. Isso também é ego. Então, deixa de lado. Você só precisa dar satisfação para a tua própria consciência. A tua consciência é o teu juiz. E não há nada além disso. Vamos para mais uma pergunta. Como é que alguém quer visitar esses lugares onde a energia é pesada? Nós falamos aqui num áudio aí da semana passada sobre as energias dos lugares. Então foi falado também do Coliseu lá em Roma. Aí muitos comentários de lugares que visitaram, como os campos de concentração na Alemanha, na Polônia, alguma outra região qualquer onde houve muita energia negativa acumulada. E aqui também se fala dos museus. Então, tudo tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Esses lugares onde guardam energias ruins são memórias, são registros que ficaram. Não são almas, como muitos pensam. Ah, tem almas. Alguém até disse, então aquelas almas lá que foram desencarnadas no Coliseu há 2000 anos ainda estão lá. Não, não estão, mas ficou o registro. Aquela vibração, aquela frequência, aquela energia está lá impregnada nos escombros, porque já tem muita parte lá que já virou escombro. Fica, porque é tanta que demora para ser limpa. Como tem pessoas que gostam de visitar, que querem visitar, olha, a curiosidade, o conhecimento, a informação, nós temos que entender que tu não fica sabendo de certas coisas se você não sente, se você não vê, se você não experiencia. Muitas pessoas vão lá e nem sabem da energia. Daí sentem, mas não sabem nem por que estão sentindo. Agora, com a explicação daquele vídeo acho que foi dia 1º de agosto, as pessoas começaram a entender melhor. Sim, porque nós precisamos conhecer aquilo que ainda falta de aprender nesta escola. A Terra está finalizando esta escola primária e nós precisamos aprender algumas lições. Então, alguns lugares a gente vai para entender por que isso tem uma energia negativa, o que aconteceu lá naquele lugar. Agora, não vamos lá visitar só para sentir essa energia. Vamos lá para conhecer a história. Tem uma história que está registrada em nossa consciência subconsciente, e tem uma história que nós estamos desenvolvendo na nossa consciência presente. A consciência biográfica. É uma somatória de informações que nós vamos mais adiante, então, entender tudo, inclusive das vidas passadas nos tempos primórdios da humanidade nesse planeta. Então, esses lugares guardam a história. Os museus, por exemplo. O museu é uma relíquia, onde se guarda coisas que não é do nosso tempo atual, é do tempo antigo. Mas se nós queremos conhecer, temos que entender, ver, analisar. Claro que um dia vamos lembrar de tudo, mas a curiosidade agora está apressada, queremos conhecer, saber mais. Visitamos, mas sabemos que lá tem energias, aqueles objetos guardados, aquelas coisas guardadas, aquela história que está ali traz também a sua frequência energética. E nós sentimos porque nós somos também um corpo emocional, além de ser físico, mental e espiritual. E vamos, sim, entender melhor quando sentimos. Porque o sentir não precisa de explicação. Não precisa que ninguém conte. Está dentro de nós. O acesso é livre. Simplifica muita coisa. Por isso as pessoas visitam esses lugares. Ninguém vai lá de propósito só para sofrer. Não. Tem gente que vai uma vez e depois não quer mais ir. Não precisa. Então vamos para a próxima pergunta. O que devemos fazer para nos libertar de traumas de vidas passadas?
Os traumas são experiências vividas quando pagamos o karma negativo. A dor e o sofrimento que passamos traumatizou, trouxe máculas, trouxe manchas na nossa frequência que ficam como feridas abertas. Eu gosto de falar que são sombras. Nós somos luz e somos sombras, e onde acumula-se a sombra, fica aquela sombra acumulada como uma bolha. E precisamos iluminar essa energia através da compreensão. Então o trauma nada mais é que uma memória de algo doloroso que ainda está viva dentro de nós, que pulsa ainda ali como uma bolha de sombra, e precisamos iluminar. O que é iluminar? Trazer para a luz. A luz é a nossa consciência. Quando trazemos uma informação, eu estou sofrendo disso, é um trauma de vidas passadas, ou mesmo da infância, mas geralmente é de vidas passadas. A infância é muito pouca coisa, porque a gente ainda consegue lembrar de quase tudo. Então nós trazemos para a consciência, porque está lá no subconsciente. Quando trazemos para a consciência, nada mais é do que entender o porquê daquilo. Por exemplo, um trauma, medo de altura. É um trauma. Porque um dia a gente já caiu do alto e se quebrou todo, ficou traumatizado. Medo de água. É porque um dia a gente já morreu afogado. Medo de tempestade, porque já fomos atingidos e já sofremos as consequências em algum momento das nossas vidas passadas. Medo de doenças, de epidemias, porque já passamos por isso. Medo de ser assaltado, de ser atingido por um raio, porque já passamos. Então, o medo, a dor que a gente sente, a preocupação exagerada, tipo medo de passar fome, de miséria, de ser abandonado, é lembrança de vidas passadas. Se nós entendermos que aquilo que já vivemos não precisa se repetir, então se eu tenho medo de algo, se eu estou preocupado com algo, se eu sinto algo negativo em relação a alguma coisa, é porque eu já vivi. Não poderia sentir aquilo se eu não estivesse com a memória daquilo já dentro de mim. Então é uma experiência já feita. E se eu já fiz aquela experiência, eu não preciso fazer mais. A vida é como uma escola e ela não precisa repetir lições aprendidas. Quando nós entendemos isso, se eu estou sentindo isso, é porque eu já vivi. Então, se eu já vivi, não vou passar mais. Quando eu absorvo essa informação, trago para a consciência, eu iluminei aquela sombra. E ela deixa de existir. Porque ela vai se dissipar. É assim que se cura o trauma. O karma também seria mais ou menos isso. Poxa, mas estou passando por isso porque eu criei uma situação lá atrás e agora estou pagando a conta. Pronto, quando eu aceito isso, também ele se extingue porque ele é rápido para se dissolver. O que prolonga a dor sempre é a nossa resistência em aceitar e mudar. Temos aqui mais uma pergunta. O Evangelho no lar também ajuda na limpeza dos ambientes? Também uma pergunta relacionada ao tema de 1º de agosto, quando falamos das energias dos ambientes. O Evangelho no lar, sim, ajuda muito na limpeza dos ambientes, mais do que qualquer outra técnica. Por quê? Porque quando você faz o Evangelho no lar, você atrai para a tua casa uma egrégora de luz, de proteção. Você nunca vai ficar sozinho quando você faz o Evangelho. Se você está em grupo, já está em grupo, mas se você faz o Evangelho você sozinho ou sozinha, você tem ao teu redor uma egrégora de luz te protegendo. Porque existe a luz e a sombra. Quando você vai fazer qualquer coisa para a luz, a sombra quer uma contrapartida, ela precisa equilibrar, então ela vai também agir. Por isso que quando você faz qualquer coisa que é voltada à prática espiritual positiva, aquilo que é ainda considerado espiritual negativo vai reagir. Porque é a lei da sobrevivência. Hoje não tem quase mais
tanto risco como tinha alguns anos atrás, mas ainda tem almas por aí que estão perdidas e ainda se comprazem, porque aquela alma encarnada que se compraz no mal, ao desencarnar, ela não vai ser levada embora imediatamente, ela ainda fica um pouquinho por ali. E ela fica aprontando, porque ela já era acostumada a fazer essas coisas, né? Então, quando você faz o evangelho no lar, você limpa a energia do local, não é você que está limpando diretamente, é a tua equipe espiritual, a egrégora de luz que está ali que faz a limpeza. As pessoas não têm ideia do quanto é trabalhado na quarta dimensão e acima, numa prática que a gente faz aqui na terceira dimensão de consciência, como o evangelho no lar, uma reunião mediúnica, um trabalho de desobsessão, uma reunião espírita num centro espírita, numa sala de terapia. Olha, eu poderia aqui contar histórias por meses e meses sem parar, dentro daquilo que eu já vivi, dentro da prática desse trabalho que eu faço há quase 20 anos. O que a gente fica sabendo que acontece, porque a gente não vê, ele é um outro mundo paralelo onde acontecem coisas que as pessoas não têm a mínima ideia do que acontece. Mas é tanta proteção, é tanto amparo, é tanta coisa que se a gente soubesse de 1% daquilo, olha, já seria uma coisa espantosa. Imagina, a gente não sabe. Então, tem que fazer uma limpeza, uma técnica, um ritual. Sim, ajuda. Mas será que aquilo que você está fazendo é maior daquilo que uma equipe espiritual que você nem imagina que está ali está fazendo? Estão em outra dimensão superior? Imagina o potencial dessas ações. Então vamos para a última pergunta. Temos uma casa para inventário. Um familiar se adonou dela e não quer sair mais de lá. Queremos vender para nos libertar desta briga em família, mas não aparece comprador. O que você recomenda? Também uma pergunta relacionada àquele áudio do dia 1º de agosto, das energias dos ambientes. Às vezes tem espíritos ali apegados, tem energias impregnadas, tem tanta coisa. Mas quando é pessoas, não precisa nem entender muito para saber. Nesse caso, uma família, vários irmãos, os pais desencarnam e aí precisa fazer um inventário e um deles quer ser dono da casa e não quer que os outros se metam na vida dele. É como se fosse o único herdeiro. Por que isso acontece? Já falamos aqui que as famílias são laboratórios de almas. São almas que vêm de muitas vidas antes dessa em conflito. Aí elas, lá no plano astral, se encontraram e disseram, olha, vamos para a última encarnação, vamos lá, vamos decidir isso, vamos fazer o nosso melhor, nos amar, harmonizar, porque senão não vamos ascensionar. Então fizeram um grupo familiar e vieram nesta, que é a última encarnação, e agora acontece todos esses problemas. Por quê? Porque os conflitos eles estão no subconsciente das pessoas. A alma traz as tendências das vidas passadas e ela vem para resolver. Mas quando começam os conflitos, as pessoas esquecem que são familiares. Elas tratam as outras pessoas do grupo familiar como os inimigos que foram da vida passada. Chegam às últimas consequências, brigam até não poder mais. Aí aqui a pergunta diz, queremos vender para resolver essa situação e não aparece comprador? O que você recomenda? Às vezes a gente não pode nem dizer muito a verdade aqui, senão vai magoar as pessoas, mas a recomendação é, vocês têm a oportunidade de resolver um conflito de vidas passadas. Resolvam esse conflito, porque senão a energia da venda não vai acontecer.
Vai vender, você botar fora, você gastar tudo em advogado e quando não sobrar mais nada. A oportunidade que esse grupo tem é realmente de se harmonizar. Ah, mas o outro não quer. Bom, então você que tem um pouco mais de consciência alargada, pensa assim, tudo bem, esse conflito não leva a lugar nenhum. Se vamos brigar, vai sobrar quase nada. Então, assim, eu abro mão da minha parte, pelo menos parte da minha parte. O outro que quer, tudo bem, leve. E se ficar brigando, vai perder tudo. Então, leve, leve. Se eu perder agora é porque numa outra vida eu fiquei com algo que não era meu. Talvez lá numa vida passada eu fiquei com parte deste um agora que quer tudo. Então, tudo bem, vamos fazer o que dá para ser feito. Vamos vender. Se não dá para vender por 500, vende por 300. Se não dá para vender por 300, vende por 200. Reparte o que tem que repartir. Se tiver que abrir mão um pouco, abre. Resolva essa pendência, porque ali não tem obsessor desencarnado, tem obsessores encarnados. São conflitos de encarnados para encarnados. Os irmãos. Os desafetos de vidas passadas estão se manifestando ali. A manifestação ali é real, não é de energias invisíveis. São de pessoas. Tentam achar uma maneira. Ninguém fica com aquilo que não lhe pertence. Se você ganhar na justiça uma coisa que não é justa, um dia vai perder. E se tu perde hoje, cede em favor de alguém, um dia tu vai receber de volta. Eu vejo situações reais ao meu redor e as pessoas aqui relatam para mim coisas que toda hora eu preciso ouvir, ler e responder. Tem pessoas que recebem verdadeiras fortunas de herança e em pouco tempo não tem mais nada. Tem gente que às vezes num inventário abre mão de quase tudo e nunca vai ter falta de nada. Eu já vi famílias brigarem pela herança. Aquele que queria mais que os outros acabou ficando muito menos do que aquele que aceitava ficar com pouco, porque no fim a briga prolongada, a despesa aumenta e quem leva vantagem são os advogados da causa. Porque tudo vira despesa. Às vezes aquele negócio que podia ser feito lá atrás leva anos e anos, quando vai vender não vale mais nada. O dinheiro desvalorizou. Eu vi pessoas discutindo herança de propriedades rurais, lavouras maravilhosas de alta produtividade, podia render milhares e milhares de dividendos em 2, 3 anos, ficaram anos e anos lá abandonadas, virado numa capoeira, como se diz. Virou um mato. Ninguém podia plantar, ninguém podia usufruir. Quanto você perdeu? No fim, vão para um acordo. Todo mundo perdeu. Que beleza. Às vezes um mau acordo traz um bom resultado. Basta saber a hora de fazer. Ninguém ganha de graça nada. O universo não dá nada, ele não toma nada de ninguém, ele troca o tempo todo. Se você não dá nada, não doa nada, só quer, o universo não vai te dar nada. Vai te dar uma canseira ali para você aprender. Então, muitas vezes acontece isso, nós precisamos compreender as coisas. E tem mais uma coisa, vamos falar o que é verdade. Herança é um presente que os pais nos deixam, algum parente nos deixa. Não é coisa que você construiu. E por que reclamar do presente? Você constrói a tua vida para você. Se você ganha alguma coisa de herança, é uma maravilha, você ganhou um presente. Não sei por que as pessoas ainda brigam por causa da herança.
Eu não posso entender isso, sinceramente. Às vezes é até difícil dar opinião e conselho, porque eu não posso entender como alguém briga por algo que não é nem seu. É do outro que deixou uma parte, e a pessoa quer mais do que os outros. Isso é ganância. Isso é ego puro, isso é uma alma que ainda está longe de estar pronta para ascensionar. Enfim, vamos fazer o quê? Não podemos decidir a consciência dos outros. Enfim, também, mais uma vez, eu diria que tenta fazer um acordo e saia dessa complicação que se está te matando devagarinho. Você deixa de viver a tua vida para viver a vida daquele ganancioso que não quer repartir uma coisa que devia repartir. Mas será que você precisa disso mesmo? Talvez nem precise. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.